Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região, no estado e também no Brasil, com os destaques na edição desta segunda-feira. Farroupilha registra a 11ª morte por coronavírus. Município contabilizou 38 novos casos de Covid-19 na segunda-feira. Estado do Rio Grande do Sul já passa de 10 mil gaúchos internados com coronavírus. No Brasil, país caminha para se aproximar de 110 mil óbitos. Nós vamos ampliar estas informações a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. O município de Farroupilha confirmou nesta segunda-feira a 11ª morte por coronavírus. Trata-se de um cidadão que morava em Farroupilha, mas que estava internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul, com 67 anos de idade. Ele tinha também outras patologias, outras comorbidades e veio a óbito nesta segunda-feira. Farroupilha já tem então 11 mortes por coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou também nesta segunda-feira, por meio da divulgação do boletim do coronavírus, 38 novos casos de coronavírus aqui no nosso município. As idades dos mais novos infectados variam de 0 até 74 anos, sendo 19 mulheres e 19 homens, moradores dos bairros Alvorada, América, Belvedere, Centro, Centenário, Cinquentenário, do Parque, Imigrante, Industrial, Medianeira, Monte Verde, Nova Vicenza, 1º de Maio, Pio X, Planalto, São Francisco, São José, Vicentina e bairro Volta Grande. E também casos do interior do município de Farroupilha, da localidade de São Marcos, 1º distrito, da comunidade da linha Paese, 3º distrito e ainda da comunidade da linha São Miguel, 4º distrito aqui do nosso município. A partir dos 38 novos casos de coronavírus confirmados nesta segunda-feira, Farroupilha tem agora um total, até o presente momento, de 952 casos confirmados da pandemia. 758 pacientes já são considerados recuperados, o que equivale a quase 80%, um pouco mais de 79% dos que foram infectados pelo vírus. São 183 pacientes ativos para o vírus, 11 óbitos, conforme já noticiamos, e também estamos com 172 pessoas que estão cumprindo o isolamento domiciliar aqui em Farroupilha. São 5 farroupilhenses que estão internados em leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. Estamos com 6 pacientes internados em UTIs, sendo 5 farroupilhenses aqui no município e 1 fora, em Caxias do Sul. 214 casos estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Farroupilha e um total de 3.312 casos já foram descartados para a Covid-19 em Farroupilha. Ainda continuamos com uma incidência mais alta entre as mulheres. Até o momento, 523 mulheres foram contagiadas com o vírus contra 429 homens que foram infectados. Passamos neste momento para as informações dos que estão internados no Hospital Beneficente São Carlos. Começamos com a unidade de tratamento intensivo. A UTI do Hospital São Carlos tem 7 pacientes, todos confirmados com
coronavírus, sendo 5 daqui do município de Farroupilha. São 3 mulheres e 2 homens. E ainda temos mais 2 pacientes que estão na UTI do São Carlos e que são de outros municípios. Um paciente é de Estância Velha e outro paciente é do município de Nova Roma do Sul. Ainda temos um farroupilhense que está internado em UTI, mas está na UTI do Hospital Saúde em Caxias do Sul. Então são 6 farroupilhenses em UTI por coronavírus. Nós temos também casos suspeitos de Covid-19 na UTI do Hospital São Carlos. 3 pacientes. A UTI do São Carlos também conta com outras 5 internações que não são Covid, são outras patologias. Então, juntando as 5 internações não Covid, mais 3 internações suspeitas de Covid, são 8. Com mais 7 internados com Covid, são 15 leitos de UTI ocupados aqui no Hospital de Farroupilha. Eram os números da tarde desta segunda-feira. Os leitos clínicos são aqueles leitos chamados de enfermaria. Nós estamos com 5 pacientes internados e todos eles são daqui do município de Farroupilha. Participa com a gente agora aqui no Boletim do Coronavírus a secretária municipal de saúde, Vanessa Zardo. A secretária nos explica que nos últimos dias têm sido feitos muitos testes junto à população. Na semana passada tivemos dias com mais de 30 casos, outros até mais de 40 e nesta segunda-feira novamente 38 casos. A secretária explica por que está havendo um aumento de casos de Covid-19 aqui em Farroupilha. Sim, o nosso trabalho ele é feito basicamente com esta busca, né? A gente passou uma temporada em que a gente estava bastante acomodado em relação aos dados de Farroupilha, mas a gente sabe que a doença está no município e a gente precisa ter uma visão mais geral de como que isso está realmente no nosso dia a dia. Então, junto com o prefeito Pedroso, a gente tomou a decisão de fazer essa busca, na verdade, com o comércio, para a gente ter um diagnóstico da cidade, como que estamos. A testagem foi tranquila, na verdade, nesses dias. A gente continua fazendo testagem em outros segmentos também, conforme são os protocolos de epidemiologia. Mas, assim, apesar do tempo nessa semana não ter colaborado, agora começa uma temporada mais fria, ainda até o final de agosto, a gente não tem crescido tanto o número de internações no hospital, né, principalmente de leitos de UTI. Claro que a gente tem alguns casos da doença que se tornam graves e merecem, né, e precisam de todos os cuidados. O que a gente não pode deixar de conversar com a população é a questão de que, mesmo a gente tendo um pouco de tranquilidade em relação aos nossos dados, a gente não pode deixar o cuidado do uso da máscara, o cuidado de higienizar as mãos, de não se aglomerar. Agora não é uma época de relaxamento, ao contrário, é uma época da gente manter os nossos cuidados, porque assim a gente vai conseguir passar pela doença e não ter um pico, na verdade, da nossa onda de contaminação. A gente tem tido bastante casos nessa semana, na quarta-feira foram mais de 40, na terça quase 40 também. Tudo isso é resultado dessa busca ativa que a equipe epidemiológica está fazendo na comunidade? E também tem um agravante, porque as coletas de PCR, que são aquelas de cotonete do nariz, elas estavam demorando muito para vir os resultados. Então, esses resultados que eu tive nessa semana são testes que a gente coletou há mais de 10 dias. Então, por isso que também teve esse aumento do número de casos. Essas pessoas, na sua grande maioria, já passaram pelo isolamento, a sua grande maioria já está bem, já voltou às suas atividades laborais, só a gente não tinha o resultado do teste, que então agora, conforme os laboratórios, a gente está conseguindo ter o resultado e colocar também no nosso boletim. Participação da secretária municipal de saúde, Vanessa Zardo, aqui no Boletim do Coronavírus. Vamos agora para Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul confirmou somente na segunda-feira 4 óbitos por coronavírus. O 72º óbito foi de um idoso de 62 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral desde o dia 11 de agosto. O 73º óbito foi de uma idosa de 83 anos que estava hospitalizada no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, desde o dia 5 de
agosto. O 74º óbito foi de uma idosa também de 80 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital Virvi Ramos desde o dia 26 de julho. E o 75º óbito de um idoso de 68 anos que estava internado na UTI do Hospital do Círculo desde o dia 14 de julho. Então, Caxias do Sul já tem 75 óbitos por coronavírus, sendo 42 homens e 33 mulheres. O que chamou muito a atenção no final de semana foi a morte rápida por Covid-19 de uma fisioterapeuta que trabalhava no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. Ela tinha 37 anos, não tinha nenhum outro problema de saúde e teve repentinamente uma embolia pulmonar, levando-a para a UTI, e ela acabou não sobrevivendo. Há uma comoção muito grande na comunidade regional em função desta morte. Foi a primeira morte em Caxias do Sul sem outras comorbidades, sem outros problemas, além da questão da própria Covid-19. Também nós tivemos na segunda-feira a confirmação de uma morte no município de Ipê, aqui na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, já são mais de 4.200 casos confirmados de coronavírus. Estamos numa média de 800 pessoas que estão cumprindo o isolamento domiciliar. Tem mais de 20 pacientes internados em UTIs e quase 40 em enfermarias em Caxias do Sul. Vamos agora também para os números do Rio Grande do Sul. Olha só, no Rio Grande do Sul já passamos de 98 mil gaúchos infectados com o coronavírus. São mais de 2.750 mortes. Temos quase 88 mil gaúchos recuperados da Covid-19 e já são mais de 10 mil gaúchos que estão hospitalizados, vítimas do coronavírus. A maioria em leitos clínicos, mas nesse número também tem os que estão nas UTIs no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tem a presença da doença em 480 dos 497 municípios. E em termos de Brasil, o Brasil já superou a marca de 108 mil óbitos por coronavírus e já passou de 3.350.000 brasileiros, então, infectados com o novo coronavírus. Ainda a situação preocupa muito no Brasil também. Estas são as informações de momento aqui no Boletim do Coronavírus da TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.